Hello guys, good morning to everyone. E aí pessoal, eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao inglês. I cover from basic to advanced, eu cubro do básico ao avançado. And this channel has two different playlists. Este canal tem duas playlists diferentes, distribuídas em mais de 400 vídeos. Então tem muito conteúdo para ser assistido, é o equivalente a um curso de gramática, né? Isso que eu estou montando aqui no canal. The Basic Playlist, a playlist do nível básico, todo vídeo que começa com a palavra básico e está na playlist básico é do nível básico, né? E trata dos principais tópicos gramaticais do inglês, explicando em português. Então as explicações são dadas em português. And I have another playlist which is aimed at people who already have a good understanding of the language. E eu tenho uma outra playlist direcionada a quem já entende bem o idioma falado, escrito, e já tem uma boa base gramatical, vocabular, que é o Intermediate Advanced. Todo vídeo que começa com Intermediate Advanced é inteiramente em inglês. Well, subscribe to the channel and share the content with your friends. Assine o canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Tem muito vídeo disponível e muita gravação ainda por vir. Hit the notification bell because I record videos almost daily. Eu gravo vídeos quase que diariamente e carrego aí no canal, então ative o sininho da notificação. Give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha se você curtiu o conteúdo. Let's get going? Vamos começar? Bom, hoje a gente vai falar de uma partícula muito interessante em inglês, que nós já começamos a tratar dela em vídeos anteriores, que é o if. If é muito usado em condicionais, tá? Frases condicionais, conditional tense. O que é uma condicional? Se isso acontecer, tal coisa vai acontecer. Ou se isso acontecer, tal coisa não vai acontecer. If I go to the park, se eu for ao parque, I'll take you with me. Se eu for ao parque, eu levarei você comigo, né? Então, nós temos duas orações diferentes. We have two different clauses em uma frase, né? Nós temos duas orações diferentes que estão em uma frase. O if clause, a gente costuma chamar de if clause, que é a oração que começa com if, tá? Então, tem duas orações distintas. Nós vamos estudar algumas especificidades, tá? Quando que a gente usa as if clauses, qual que é o tempo verbal das if clauses. Primeiro, a gente vai focar na if clause que começa com presente. If clause, present tense. A if clause que começa com present tense é a oração que começa com if, tá? Essa oração ela vai começar com if e vai ter o tempo presente. A oração que vem a seguir, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir no futuro, com will, ela pode vir com can, ela pode vir com may, ela pode vir com uma frase no imperativo. Vamos ver alguns exemplos, tá? Nessa if clause aqui do início do vídeo, if I go to the park, observe que go está no presente, certo? Então, if clause no presente. A oração começa com if, o tempo verbal é o presente simples, e eu tenho uma vírgula aqui separando as duas clauses, né? As duas orações estão separadas por vírgula. If I go to the park, I'll take you with me. Então, I'll, que é a forma abreviada de I will, que é um verbo que leva o verbo principal para o futuro. Então, observe aqui que take é pegar
ou levar, né? I will take ou I'll take, né? I'll é a forma contraída, forma abreviada de I will. I'll take you with me. Eu levarei você comigo, né? Now, let's see some more examples. Vamos ver mais alguns exemplos de como a gente pode utilizar o if e algumas mecânicas dessa partícula, né? If I travel by plane... Ups, escrevi errado aqui, ó. If I travel by plane... Plane, tá? Avião. If I travel by plane, I'll get there faster. Se eu viajar de avião, né? By é uma preposição, tá, gente? Que é usada antes de meios de transporte, né? Ou seja, eu vou viajar de ônibus, eu vou viajar de avião. Você pode usar o by. If I travel by plane, I'll get there faster. Aqui é o mesmo exemplo de tempo verbal. Eu usei uma if clause no presente, né? Porque o verbo travel está conjugado no presente. E a oração seguinte, ela vem com will no futuro. If you're thirsty, have some water. Se você estiver com sede, beba água, né? Beba alguma água. Ou tenha alguma água, né? Have é o verbo ter. If you're thirsty, you're é you are, your you are é a forma abreviada de you are, que é o verbo to be no presente. Então, a if clause aqui está no presente. Aqui nós temos a oração conjugada no imperativo. A gente fala que é imperativo. O que é um imperativo? É aquela frase que começa já com verbo e ela ou oferece alguma coisa, ou ela pede alguma coisa, ou ela manda você fazer alguma coisa. Então fala assim: turn off the TV. Will you? Desligue a televisão. Né? Não vai... Sim, né? Aqui é um tag question. Desliga a televisão. Não vai? Né? É como se fosse isso. Quando a gente tem Quando a gente tem esse tipo de conjugação, né, que é o afirmativo, aqui nós temos imperativo afirmativo, em que eu começo a frase com o verbo sem o to, né? Eu começo a frase com o verbo no infinitivo sem o to, porque o verbo é to turn off, o verbo desligar. Eu começo a frase sem a preposição to para fazer o imperativo. Ou então eu posso falar assim: don't come any closer. Não chegue mais perto. Don't come any closer. Aqui eu começo a frase com don't, que é o verbo auxiliar, tá? No caso, o imperativo negativo, ele se dá começando a frase com don't. Ou seja, não tem como você começar um imperativo negativo com doesn't, tá? É don't mesmo. Então, eu tô dando esse exemplo para lembrar você que quando eu tenho um if clause, quando eu tenho uma oração que começa com if, no presente, a frase seguinte, ela pode vir no imperativo, tá? O que significa some? Você se lembra? Nós já vimos isso. Some é algum ou alguma, alguns, algumas. No caso, eu utilizo some water, porque o water é um substantivo incontável, né? Água. Você não fala many water.
Many water tá errado, porque many é usado somente para substantivos contáveis, né? Many. E eu não uso much também. Ah, mas você já estudou comigo que much é usado para substantivos incontáveis. Sim, mas much é mais usado nesse contexto em frases negativas. Então você não vai falar have much water. Have some water, ok? Some more examples. If in let me see. If my boss calls, can you answer it? Can you answer the phone? Se o meu chefe ligar, você pode atender o telefone? If my boss calls, can you answer the phone? Então aqui nós temos duas orações. Uma começa com if, o if clause no presente, e a outra oração, né? Aqui está separado por vírgula. A outra oração tem o can. Can you answer the phone? Aqui é uma pergunta, você poderia atender o telefone? Ou pode, né? Pode atender o telefone. Poderia é could. Pode é can, né? Alright? Well, that's it. Por enquanto é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai continuar vendo alguns estudos e aplicações para condicional, né? Condicional, que é tudo aquilo que começa com if. E atualmente nós estamos estudando um if clause no present tense. E vimos as possibilidades. Futuro, eu posso usar o can, eu posso usar o may, eu posso usar o might, inclusive, né? Posso usar o imperativo. Alright? Next video, we will see more examples about it. Próximo vídeo veremos mais exemplos sobre isso, ok? Have a good day. Bye bye.